continuar falando sobre arte, mas dessa vez em outra tela. Vamos falar de tatuagem, que também é uma arte, só que na pele. Aqui ao meu lado, Thiago Correia, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, prazer estar aqui no seu estúdio, conhecer. Sim, todo mundo é bem-vindo. E sim, realmente, é uma arte muito antiga. Tem muita gente que não conhece muito bem tatuagem, acha que é uma coisa muito recente, que só começou com a invenção da máquina, né? Mas a tatuagem já é milenar. E a sua técnica, que é o pontilhismo, e aí a gente vai mostrar hoje a diferença, né? Para uma tatuagem tradicional, vamos falar assim. A sua técnica é uma técnica francesa do século XIX, que veio com o movimento impressionista. Então, assim, para vocês verem o que é uma tatuagem que realmente o cunho artístico que tem. Sim, sim. Não é? Isso é muito legal. O handpoke é uma das técnicas, hoje a gente chama de handpoke, né? Sim. Mas é uma das técnicas de tatuagem manual que existem ao redor do mundo. Temos vários tipos de tatuagem manual, algumas ainda são praticadas hoje. Uma das mais conhecidas é aquela que chama tatal, que é quando bate no bambu para o dente do tubarão furar a pele. É muito normal nos maoris. Sim, e essa técnica que eu faço, ela tem essa localização também foi encontrado na região da Itália, algumas múmias de 5.000 anos, com pigmentações que na verdade não eram desenhos, eram usadas mais a título de fazer, como se fosse um tratamento de saúde. O pessoal achava que colocar tinta em determinados locais do corpo fazia bem para a saúde. E a aplicação era similar à que a gente faz hoje em dia. Óbvio que não com agulhas, como a gente usa hoje. Usavam dentes de animais, espinhos, espinha de peixe. Tudo que dava para furar a pele, o pessoal colocava tinta e colocava na pele. Olha, muito interessante. E em relação à durabilidade, porque a gente acha que sempre, de repente, ela não vai durar tanto, não vai ser uma tatuagem assim tão... Que me dure 10 anos, vamos colocar assim, sem eu ter que retocar. A durabilidade é idêntica. Porque, se a gente parar para pensar, a gente tem a invenção da máquina de tatuagem no começo do século XX. Sim. Antes disso, todas as tatuagens eram feitas de forma manual. E a gente atinge a mesma proporção da pele, a mesma camada da pele para depositar a tinta. O que acontece é que com tatuagem manual você vai um pouco mais devagar. Sim. A máquina também, além de acelerar o processo, ela também aumentou a dor do processo. É isso aí que eu ia te perguntar. Em relação à dor, tem gente que tem medo, tem gente assim, ouço muitas pessoas, me vem, poxa, eu sou doido para fazer uma tatuagem, mas eu não tenho coragem. E aí também super entendo, porque realmente não é uma coisa tão confortável, mas que a gente adora e volta para fazer mais. Isso aí também é outra verdade absoluta. Cara. Então, em relação à sua técnica, Sim. ela, para quem tem medo, eu acho que ela seria a mais indicada. Para quem está começando e está com medo, ela dói um pouquinho menos. Teve gente que já chegou para mim assim, vim fazer tatuagem com você porque me disseram que não dói. Também não é assim. Né? Mas dói menos. Mas quando a gente vai para a máquina, até o pontilhismo com máquina dói um pouco menos do que quando a gente vai fazer linhas ou preenchimentos com a máquina, fazendo o desenho normal com a máquina, vamos dizer assim. Sim, entendi. Mas, sim. O que eu faço é menos invasivo. Não quer dizer que todas as técnicas manuais são menos invasivas, não. Tá, em relação à recuperação, né, esse pós, porque eu acho assim, tão importante quanto procurar um profissional de excelência, porque tatuagem é para a vida inteira, ainda pode remover e tal, mas poxa, quando for fazer tatuagem, vá ciente do que quer, sabe? E com aquela personalidade, eu quero fazer a marca da minha vida, então tem que escolher um bom profissional. Sim, eu costumo dizer que fazer tatuagem é fazer um investimento. Exato. Tem muita gente que faz tatuagem e vai pelo mais barato. E eu acho que é um tiro no próprio pé, porque depois você vai ter que pagar para cobrir, ou vai ter que pagar para tirar, para depois fazer outra. Quando você faz uma tatuagem bem escolhida, bem projetada para você, com um profissional que você já viu, que é um cara que realmente sabe o que está fazendo, a possibilidade de você não gostar e no futuro querer cobrir ou tirar é bem menor. Não, e tem que ter a sua escolha, né? Eu quero fazer sobre esse tema. Eu me identifiquei com a tatuagem, mas não adianta você querer fazer de modinha.
Ah, eu vou porque Sim. realmente é uma coisa que a gente tem Sim, porque a moda passa, a tatuagem Exatamente. fica, né? Pois é. Então, assim, em relação à recuperação, ela é mais rápida? O pontilhismo é mais rápido. Pontilhismo Sim. em geral. Tanto Sim. ele é feito com máquina ou feito sem máquina, que é o caso do handpoke. Mas mesmo a Laura, por exemplo, que é a minha namorada que tatuou aqui também no a gente vai conversar estúdio, com ela daqui a pouquinho. sim, ela também, na mesma técnica dela, a recuperação tende a ser mais rápida, exatamente porque o nosso objetivo é pigmentar na camada certa da pele e não agredir além do necessário, entendeu? Tanto que a gente já coloca no pacote possíveis retoques. Entendi. A gente prefere retocar do que machucar demais aquela Sim, pele entendi. para pigmentar aquela região de qualquer jeito naquele momento. E também vai muito da pessoa, né? Da sensibilidade à dor, da textura da pele, né? Sim. Porque a gente sabe, porque muitas pessoas, eu, por exemplo, eu sou bem resistente, assim, eu aguento 4, 5 horas sendo tatuada com De aquela boas. máquina de boas. De boas, mas a gente, Sim. né, por amor à tatuagem, a gente vai. A Sim. ansiedade também de querer ver tudo pronto, mas eu conheço gente que realmente não consegue ficar 1 hora. Assim, o que eu costumo dizer é, hidrate bem sua pele, vai acelerar o processo, hidrate bem dias antes, né? Não deixa para hidratar no dia. Beba bastante água, também vai facilitar o processo, vai acelerar o processo, vai melhorar a pigmentação mesmo. Sim. Não chegue de ressaca, porque você vai estar desidratado. É verdade. Né? Vai estar com uma tolerância mais baixa à dor verdade. também. E eu eu já tatuei de ressaca e já fui tatuado de ressaca. Meu não é bom. Deus. Não é bom, nenhum dos dois lados. Então, assim, seguindo essas dicas, geralmente você vai conseguir lidar muito melhor. Então, uma coisa assim que há pouco tempo até veio à tona, a questão da anestesia da tatuagem. Eu sempre ouvi dos meus tatuadores que não se pode anestesiar, porque a textura da pele fica outra. Depois, quando passa o efeito anestesia, a tatuagem não fica a mesma coisa, enfim. E há pouco tempo até tivemos uma morte, né, de um cara que foi tatuar as costas inteiras e talvez falta de paciência, eu não sei. Ele era um trabalho também de vários tatuadores Sim. dentro de um centro cirúrgico. Olha que loucura também aquilo. Eu acho que essa ideia de tatuar em centro cirúrgico começou a se tornar uma espécie de tendência de quem tem muito dinheiro para fazer. Eu sou totalmente contra. Eu acho que é correr um risco muito elevado. As pessoas não têm noção do que é uma anestesia geral para fazer tatuagem. E eu acho, sinceramente, que a tatuagem é para quem realmente está preparado para a tatuagem. Então, se você não consegue suportar algumas horas de dor para ter aquela tatuagem, eu, sinceramente, eu acho que a pessoa não deveria ter aquela tatuagem. É isso aí. É claro, o pensamento de tatuador, eu estou dentro disso aqui, para mim pode ser um pouco mais... Para quem olha de fora pode ser um pouco mais radical. Mas é porque realmente a dor da tatuagem, feita corretamente, não é uma coisa dilacerante que vai mudar a sua vida. É uma coisa que qualquer um aguenta. Se você não aguenta tantas horas, faz uma tatuagem mais curta. Divide em sessões. Tudo isso é possível. Agora, com relação à anestesia, que as pessoas usam pomadinhas e tal, eu acho arriscado usar anestésicos, porque cada corpo é um corpo, a pessoa pode ter alguma reação alérgica àquilo ali. Isso aí. E realmente a gente tem essa tendência de mudar a textura da pele, o que vai influenciar em você ter menos o tato, a profundidade que você tem que ir e você pigmentar menos. É isso aí. Então você às vezes faz uma anestesia local para sentir menos dor, mas depois tem que voltar de novo. Pois entendeu? para poder refazer e às vezes porque nem... vai precisar pigmentar de novo aquela área porque não pigmentou direito, porque o tatuador não conseguiu. Tem, obviamente, tatuadores que já estão muito acostumados a tatuar só com anestésico e aí eles já têm a manha e tal. Mas não faz parte do meu universo. Eu também, para mim, não dá não. Eu acho até que, inclusive, não querendo que romantizar a coisa, a dor da tatuagem ela faz parte do processo. Sim. Entendeu? Quando você tem um objetivo, essa tatuagem tem um significado muito legal para mim, muito importante, seja de qualquer fase, de um luto, de um amor, enfim. E você tá ali naquele momento, sendo tatuado, sentindo aquela dor e olhando assim sua pele rasgando, cara. Mas também é papo de apaixonado por tatu, né? Olha só, quem faz tatuagem boa, bonita, dificilmente fica sem voltar para fazer mais. Isso quer dizer que a dor no processo aí é totalmente descartada. Então você esquece da dor. É verdade. Entendeu? Você sente aquela dor naquele momento e depois ela deixa de ser um fator importante. Então por isso que eu acho que é muito
é legal você se preparar, conversar bem com o seu tatuador, escolher bem um artista bom, um cara responsável, que vai debater bem com paciência a arte com você, Sim. que vai aplicar em você a arte que você quer realmente no local correto do seu corpo para a tatuagem te vestir bem. Né? Não é só colocar aquele desenho aleatório. Assim. Isso é muito importante, gente. Não recebam decalque deitados. Decalque você tem que estar em pé. Eu estou cansado de ver aí tatuagem que fica torta no corpo porque a pessoa recebe o decalque deitado, tatua deitado, quando levanta, tá torto. Então, assim, são coisas que, se você fizer realmente direitinho, você vai ficar feliz da vida com a tatuagem e vai querer voltar para fazer mais. E tem, antes da gente encerrar, tem uma coisa muito engraçada, que muitas vezes me perguntam assim, ai, você não enjoa, não? Eu não vou fazer porque eu acho que eu vou enjoar. Gente, não existe isso. Não existe. Quando você está decidido que quer fazer realmente aquilo que você quer, por isso que a gente está conversando aqui, da importância da decisão. Cara, você até esquece que tem tatuagem. Realmente você esquece. Passa a ser assim, é a sua pele. Na verdade, eu ficaria chateadíssimo se eu acordasse e elas não tivessem aqui. Eu já penso, ai, não. Tem que fazer tudo de novo. Nossa Senhora. Pois é. Pra gente encerrar, fala um pouquinho do seu processo criativo. Porque eu sei que você é muito meticuloso. Sim. Eu gosto muito de saber para qual parte do corpo da pessoa eu vou fazer a arte. Então, assim, para áreas que tem mais uma tendência de tatuagem vertical, eu vou desenhar já algo para caber naquela área. Se eu vou tatuar, por exemplo, um fechamento de costas, que eu preciso fazer uma tatuagem que tenha uma parte horizontal e vertical certinho com a anatomia da pessoa. Eu peço, além de fotos, medidas da pessoa. Então, todo esse processo meu, realmente ele tem várias etapas e ele é bem meticuloso. E também inclui a pessoa chegar aqui, a gente debater no dia, não dá certo e a pessoa voltar depois. Sim, claro. Tranquilamente. É um processo de paciência. Exato. Que no fim dá tudo com certo, respeito, fica tudo lindo. Porque a pessoa tem que ser respeitada e uma coisa muito importante nossa aqui, né, não só minha, é que a gente tatua uma pessoa por dia. Então, cara, o dia é daquela pessoa. Eu não vou ter que correr para poder daqui a pouco atender o próximo cliente. Não. É aquela pessoa e ponto. Tá, ótimo. Entendeu? Então, assim, o nosso trabalho é bem mais dedicado, é bem mais lento mesmo, mas com o objetivo final de altíssima qualidade. Muito obrigada. De nada. Um grande prazer estar aqui e mostrar seu trabalho. O arroba tá aqui, ó, como o Thiago tá aqui. Vocês vão ver imagens do trabalho dele. Tudo lindo. É só entrar em contato, né, pelo Instagram. E aí você envia o WhatsApp. Sim. A gente bate um papo pelo Instagram e depois coloca na agenda e faz acontecer. Então tá bom. Pode marcar a sua. Aposto que você não vai se arrepender.